Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos então retomando o assunto impactos ambientais, tá bom? É o capítulo que a gente está estudando. Deixa eu só olhar aqui no livro didático de vocês. É o capítulo 10, né? Os problemas ambientais. Mas hoje nós vamos tratar especificamente da degradação dos recursos hídricos, página 242. Deixa eu conferir, 242. Isso, a degradação dos recursos hídricos, tá bom? O PDF também vai estar disponível na descrição desse vídeo, se você quiser ter acesso a ele, tá bom? A atividade dessa semana nós estamos fazendo de forma diferenciada, como forma de incentivar vocês a assistirem a aula, porque tinham coleguinhas que não estavam assistindo a aula, estavam fazendo sua atividade, estavam fazendo mal, fazendo muito mal, de forma muito mal feita, de qualquer jeito, né, sem muita responsabilidade, tá bom? Aí nesse caso, eu estou fazendo essa mudançazinha dessa vez, tá bom? Então no meio da aula é que eu vou e faço as perguntas e você lá no formulário só vai ter o espaço para a resposta, não vai ter pergunta, tá bom? Então vamos à nossa aula de hoje. Vamos lá. Bem, para estudar esse conteúdo nós precisamos entender a importância da água para o ser humano, para o planeta Terra, para a vida em geral, né? A água ela é importante para tudo. Nós não conseguimos viver, o corpo humano é mais de 70% é água. Todos os órgãos dependem de líquido ali para estar funcionando, né? O nosso cérebro, por exemplo, né, é super úmido, né? Os nossos órgãos, sei lá, o coração, rins, pulmões, tal, tudo tem muito líquido envolvido, tem muita água envolvida, então sem água tudo isso secaria, a gente morreria, tá bom? A gente precisa muito. E o planeta da mesma forma, gente. Toda forma de vida do planeta da mesma forma depende desse recurso chamado água. Só que nem toda a água do planeta ela é própria para o consumo humano. Ela é água potável, chamada, né? É a água própria para o consumo humano. 97% da água que existe no planeta é salgada, é a água dos oceanos, que tem muitos sais dispersos ali naquela água, então elas não são próprias para a gente consumir, a não ser que seja dessalinizada, né, retirada esse sal, num processo que é muito caro, né, ainda é muito caro para ser feito e não é muito indicado ainda, né, não é indicado por esse fator, né. Então a água doce mesmo, de rios, de lagos, de poços e tal, que nós temos, são 3%, ou cerca de 3%, né? Aí tem números arredondados, mas são cerca de 3%. Água doce congelada, quer dizer, desses 3%, 2% é congelado nos polos, ok? E 1% é que é a água que está acessível para nós. Olha que coisa complicada, gente. Então a gente precisa cuidar desse recurso tão, né, tão precioso para a existência humana. E se a gente for poluir, já tem pouco, a gente for poluir, como o Rio Tietê lá em São Paulo, como outros rios aí tão poluídos, ou então rios que às vezes desaparecem, não são cuidados da forma mais adequada, da forma mais indicada possível, e eles às vezes até somem. As suas nascentes são prejudicadas, são, sei lá, feito desmatamento, retirada das matas e tal, e aí a nascente morre e o rio acaba morrendo também, né? Mas vamos seguindo aqui, pessoal. Para fazer essas comparações, temos essa representação aqui, que eu já falei, 97% são as águas dos oceanos, água doce é 3%, aí passa para essa outra representação. Na superfície disponível para o consumo é 1%, água subterrânea, quer dizer, desses três aqui, ó, desses 3%, aí você divide aqui, ó, tá bom?
1% está na superfície, 22% é água subterrânea e 77% são os icebergs e glaciares, são as águas congeladas, tá bom? Então, rio, lago, lagoa, açude, essas coisas que nós temos aqui por cima é 1%, né? Já tirando desses 3 aqui, tá bom? Aí você tira para cá. Ou agora pegando só esse 1, que vai diminuindo, vai fazendo recorte. Desses 1% aqui de água da superfície, nós temos 39% na atmosfera e no solo. Existe água, gente, à nossa volta, gente, na atmosfera. E os solos, eles têm umidade também, ali tem água também, tá bom? Então 39% é nessa composição aí. 61% nos lagos e 0,4% nos rios, ok? Bem, agora nós vamos tratar do problema em si, poluição da água. E o que é poluição da água? É a introdução de partículas estranhas em um determinado curso ou corpo de água. Então a água ela tem a sua composição natural, e se você coloca ali um corpo estranho que não faz parte de seu dinamismo, do seu ecossistema, né, pode ser na forma de quê? Sendo de forma ou de outra nociva à fauna, sendo os animais, a vegetação, a flora ou a população que depende daquele recurso, tá bom? Como você vê nessa imagem do fundo, né, cheio de elementos estranhos ao que é a água, né, gente? Quando você vai tomar água, uma água nessas condições não está própria para o consumo, né, gente? Através de que atividade humana, quais atividades humanas prejudicam a questão da água, né, gente? A disponibilidade dessa água para o consumo, essa água potável, essa água que nós podemos realmente beber. Detergentes tóxicos, os detergentes que nós usamos em casa, gente, para lavar vasilha ou lavar os carros, sei lá, detergentes geralmente são prejudiciais. O sabão em barra, por exemplo, eles são menos prejudiciais, eles são menos ofensivos aos ecossistemas que se desenvolvem dentro dos recursos hídricos, viu, gente? Derrames de petróleo e lavagens de tanques petroleiros, produtos agrícolas como pesticidas e fertilizantes na agricultura, né? Ele passa aqueles aviões, aquelas aeronaves soltando pesticidas. Se vier uma chuva e lavar aquele solo e tiver um curso hídrico ali próximo, um rio, um lago, uma lagoa, aquele fertilizante, aquele pesticida vai parar dentro daquele recurso hídrico, né? Esgotos urbanos que conduzem à eutrofização causada pelo excesso de nutrientes, que são compostos químicos ricos em fósforos ou nitrogênio. Bem, eutrofização eu vou explicar mais à frente, inclusive é uma das perguntas do nosso formulário, eu vou detalhar um pouco melhor isso, tá bom? A questão 1 é a seguinte: cite um exemplo em que o crescimento das cidades tem afetado a qualidade das águas em geral. Eu já falei alguns, na sequência eu vou falar ainda outros, tá bom? Repito, cite um exemplo em que o crescimento das cidades tem afetado a qualidade das águas em geral. Bem, continuamos com problemas, né, dessa presença humana através não só das cidades, né, gente? As populações em geral. Atividades pecuárias, acumulação de lixos e detritos juntos de fontes, poços e cursos de água, resíduos tóxicos que algumas fábricas lançam nos rios. Então você pode citar vários exemplos, né? Resíduos nucleares radioativos depositados no fundo do mar. Então, tem vários exemplos em que a presença humana prejudica os recursos hídricos. Nós temos diversos tipos de poluição, né? Uma delas é a biológica. Nós vamos apresentar cada uma delas aqui na sequência, né? Vamos lá, poluição biológica ocorre quando os corpos de água possuem micro-organismos patogênicos, tais como as bactérias, vírus, vermes e protozoários, oriundos principalmente de esgotos domésticos e industriais. Tá? Poluição por vírus, germes, vermes e bactérias, né? Como consequência disso, pessoal, qual consequência a gente pode apresentar como resultante da poluição biológica? Pode vir várias doenças, pessoal, para os seres humanos e animais. Febre tifoide, cólera, salmonelose, leptospirose, hepatites
xistossomose, essa palavra eu sempre me enrolo, amebíase e giardíase. A questão 2, ela gira em torno exatamente disso, pessoal, para vocês citarem doenças que sejam resultantes da água poluída, tá bom? Vocês podem citar essas, podem citar outras, tá bom? Não é obrigado a citar todas, umas 3 pelo menos já é suficiente, tá bom? Então, repita a pergunta, cite doenças que sejam resultante de água poluída, né? Que sejam causadas, consequência de a pessoa consumir, né? Ou ter contato com águas que são poluídas, tá bom? Essa é a questão 2. Poluição térmica, gente, nós vimos anteriormente a poluição biológica e as doenças que causam aos seres humanos e aos animais. Agora, a poluição térmica, ela ocorre quando são lançadas nos recursos hídricos grandes quantidades de águas aquecidas que foram usadas, por exemplo, em indústrias para aquecer caldeiras, em processo de refrigeração de refinarias, siderurgias e usinas termoelétricas. O aumento da temperatura da água também acelera algumas reações de outros poluentes que já estiverem presentes na água. Gente, uma água muito aquecida vai ser impróprio para vários tipos de vida que se desenvolve dentro de uma água normal, com a temperatura normal, né? Alguns peixes não vão estar adaptados a essa água superaquecida com pouca quantidade de oxigênio, já que vai haver essa reação, né? E às vezes até a diminuição desse oxigênio na água ou de outros componentes, e aí vai haver a morte de muitos animais, tá bom? Poluição química ocorre pelo recurso a produtos químicos nocivos e indesejáveis, como eu citei, né, a questão lá dos pesticidas, né, que vão parar, sendo esta a mais problemática de todas as poluições das águas que estamos a nos referir. Entre os principais poluentes químicos, fertilizantes agrícolas, tá lá na agricultura, mas ele vai parar dentro d'água ou infiltra também, né, na questão dos lençóis freáticos. Às vezes não vão só para as águas superficiais, rios e lagos, às vezes também penetra o solo e vai parar em águas subterrâneas. Sendo que as consequências desse tipo de poluição, como o fenômeno da eutrofização, irão ser abordados mais à frente. Eu já disse que eu vou tratar, né? A poluição sedimentar ocorre quando há o acúmulo de partículas em suspensão na água, tais como solo. Por exemplo, se você tira a vegetação em torno de um açude, de um lago, de um rio, aquele solo que era segurado pelas árvores, as raízes das árvores, elas têm esse papel de segurar ali o solo. Então, quando você tira essa árvore, você desmata, o solo fica solto. Então, esse solo ele vai parar dentro daquele recurso hídrico e vai ser misturado à água. Então, a água vai ficar turva, cheio de, né, sedimentos. Pode ser argila, pode ser terra, pode ser qualquer coisa. E de produtos inorgânicos e orgânicos. Isso é resultado, por exemplo, da acumulação de lixos e detritos que possuem poluentes químicos e biológicos que impedem a entrada de luminosidade nos recursos hídricos, o que dificulta a fotossíntese realizada pelas algas e a visualização da comida pelos animais aquáticos. Gente, essas águas que são turvas demais, ou pelo solo, ou por produtos orgânicos ou inorgânicos que estão ali suspensos dentro da água, vai impedir a visibilidade da alimentação dos animais aquáticos, peixes ou outras formas de vida que vivem dentro d'água. Às vezes, na cadeia alimentar, ele tem ali a sua presa, mas ele não está vendo. Ou então a questão da luminosidade que vai impedir o processo químico e biológico ali da fotossíntese. A fotossíntese ele precisa de penetração de luz na água para que ocorra. Então vai diminuir o oxigênio nessa água, porque não vai haver esse processo de produção de oxigênio dentro da água, porque não vai ter fotossíntese. Tem no fundo da imagem, gente, né, uma água limpa, um copo de água limpo, né, na esquerda de vocês, e na direita tem um copo de água com sedimentos dentro, né, parece um refrigerante, né. Então essa qualidade de água não é bom para as formas de vida, né? Esse tipo de poluição prejudica também os
animais aquáticos. Poluição radioativa ocorre por meio dos resíduos radioativos lançados no ar ou no solo por experiências nucleares, lixos atômicos gerados em centrais nucleares ou em hospitais. Então vai ocasionar nessas reações dentro d'água, também não vai ser legal para as formas de vida que existem naquela água, tá bom? A questão 3 pede o seguinte: explique o que é a eutrofização. Aí eu vou explicar para vocês aqui o que é a eutrofização. O processo de eutrofização ocorre em ecossistemas do oceano. Vamos às características, essa palavra eu me enrolo, né? Enriquecimento progressivo em nutrientes como o azoto e o fósforo. Então, a disponibilidade de alguns nutrientes dentro da água, gente, vai proliferar alguns componentes que vai fazer que as algas se reproduzam, essa vegetação que fica recobrindo um rio, um lago, uma lagoa, por exemplo, que a gente chama de lodo, ou então outro tipo de vegetação. Se tiver muitos nutrientes dentro de uma água resultante de esgotos, a maioria das vezes, aquele lodo vai se proliferar em uma quantidade maior, vai impedir novamente a penetração de luz, radiação solar, né, dentro desse corpo hídrico, o que vai prejudicar a produção de oxigênio e vai prejudicar todas as formas de vida que existem dentro daquele recurso hídrico. A promoção do desenvolvimento de organismos fotoautotróficos, eles vão se proliferar, a aceleração da produtividade primária e, consequentemente, diminuição da penetração solar na água, que eu acabei de falar para vocês, né? Vai ter mais vegetação, essa vegetação cobre aquele recurso hídrico e impede que a luz penetre para dentro daquele corpo de água, tá bom? Então a eutrofização é isso, a proliferação de algas ou de qualquer outro tipo de vegetação em cima, né, na parte mais superior de um recurso hídrico, pode ser lodo também, por causa de um aumento de nutrientes devido aos esgotos e tal. Então os nutrientes alimentam demais esse lodo ou as algas ou qualquer outra vegetação que está ali em cima, está sendo alimentado pelo esgoto, mas os animais que estão lá embaixo, que dependem de oxigênio, que dependem da luz solar, e que vão ser prejudicados, tá bom? Eutrofização, basicamente, de forma bem grosseira, é isso, tá bom? Quais são as medidas de combate à poluição das águas? As principais causas de deteriorização dos rios, lagos e oceanos são a poluição e a contaminação da água provocada por vários agentes. E as medidas de prevenção não deitar lixo nas ruas, praias, rios ou no mar, tratar os esgotos e efluentes industriais antes de serem lançados no mar, acondicionar o lixo doméstico em um local adequado e seguro para que não se transforme em lixo marinho, quer dizer, não jogar em qualquer local, num terreno abandonado, baldio e tal, não. Colocar em locais adequados, se tem coleta seletiva, fazer logo a coleta na sua casa para facilitar esse processo, né? Porque muitas vezes o caminhão do lixo ou o carro do lixo passa na rua, mas a pessoa ainda assim insiste em colocar no muro, em locais dentro de rios, às vezes tem um lago, uma lagoa próximo de casa, joga dentro, então não é legal. Não desperdiçar água em casa ou em qualquer outro lugar. Colocar filtros nas fábricas e indústrias, né, para os donos de fábricas. Tratar os esgotos para diminuir a contaminação dos rios e mares. E é isso. Essas são as dicas para combater esse tipo de poluição. Encerramos aqui, então, a nossa aula. Boa sorte a todos. Acredito que a atividade já deve ter aparecido, ou se não, daqui a pouco aparece aí no Google Sala de Aula. E até a próxima!